Olá, boa tarde a todos do oitavo ano, que é o professor Marcos, de Geografia. Estou passando aqui, então, para deixar um recadinho para você sobre a aula desta semana. Importante, nesta semana não terá uma atividade, nesta semana teremos só um texto falando sobre a importância da ONU dentro da geopolítica, né? Então, só lembrando o que foi feito na última semana. Na última semana teve aquela atividade falando, questionando o que era Estado, nação e território, tá? Então, quem não fez aquela atividade, aproveita nesta semana, que não vai ter ainda atividade para ser feita, e para realizar essa, tá? E nesta semana, então, tem só um texto, então, explicando o que é, qual é a importância da ONU, o que a ONU tem nesse jogo todo. Lembrando só que na questão do Estado, nação e território, nós estávamos falando de países, né? Cada país vai ter seu Estado, sua nação e seu território. Cada um deles, ou por exemplo, o Brasil tem a sua organização política, que forma o seu Estado, tem a sua nação, que é o seu povo, e tem o seu território, que é, obviamente, o espaço que nós ocupamos aqui dentro do Brasil, que forma aquele desenho no mapa lá, tá? Mas o Brasil faz fronteira com outros países, como a Argentina, Uruguai, a Colômbia, a Venezuela, enfim, a Bolívia, e essas fronteiras, obviamente, aquele país que está do outro lado da fronteira tem esse mesmo tipo de organização, ele também tem uma autonomia, tem sua soberania também, e que quando, por algum motivo, o Brasil ou qualquer país do mundo, quaisquer países do mundo, entram em conflitos, por qualquer que seja o motivo, seja político, guerra, ou por disputa de um território, dizendo, a fronteira não é aqui, isso aqui é meu e tal, eu quero tomar, né? Então precisa que tenha alguém mediando isso. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, lá, eu tenho a minha casa e tal, meu terreno, daqui a pouco o meu vizinho vai lá, vou fazer uma garagem, pum, invade o meu território, lá o meu terreno. Ele não pode fazer isso, né? O que eu vou fazer? Eu vou acionar ele na justiça, vou chamar a polícia, enfim, tem toda uma tem todo um amparo, né, para que ele não invada o meu espaço e eu possa me defender, né, e esse me defender não é dando tiro nele, nem correndo com ele, lá soltando os cachorros nele. Essa minha defesa, existe um amparo legal, existem leis, existem instituições que formam o Estado, por exemplo, que vão me proteger, tá? Desde que, claro, eu seja realmente o dono daquele terreno, né? E isso vale também quando a gente fala de países. Então, o Brasil, ele tem seu espaço, outros países têm os seus espaços, e um não pode estar invadindo o outro. Quando isso ocorre, quando tem uma guerra, um conflito, uma invasão de território, alguma coisa assim, tem uma organização que entra em jogo, que entra para fazer a mediação disso. E essa organização é a chamada Organização das Nações Unidas, ou ONU, tá? E a ONU é esse organismo, e ela atua mediando conflitos entre países, tá? Então eu vou projetar aqui algumas imagens e vou falando em cima delas, até para a gente não demorar muito. Então aqui, ó, eu vou projetar aqui, vamos ver, vai aparecer agora para vocês, o logo da ONU, tá? Então o logo da ONU, ou lá o símbolo da ONU, né, ele tem uma representação do globo terrestre, dá para ver aqui, pegando de cima, né, da região norte do país, e os louros aqui, né, que representam a vitória, né. Desculpa pela tosse. Então aqui, então uma próxima imagem tem o prédio da ONU que fica em Nova York. Então é um prédio bastante importante, onde tem reuniões, né, o Brasil manda delegações para a ONU todos os anos, para as convenções da ONU, né, e aqui nós temos as bandeiras de algumas nações, na verdade, na frente da ONU tem lá as bandeiras de quase 200 nações que fazem parte da ONU, tá? E aqui uma curiosidade que aparece ali no texto que eu coloquei para vocês, que são os capacetes azuis, né, da ONU. E quem prestou atenção, ele está vendo que tem um UN, né? Aquele UN é porque é United Nations, que é o termo original em inglês, né? No Brasil não se usou, e a tradução seria Nações Unidas. No Brasil se utiliza a Organização das Nações Unidas, se colocou um U ali. Por quê? Porque senão a tradução, senão a sigla ficaria NU, né? E eu acho que provavelmente ninguém queria dizer, lá, olha ali o cara da NU, né? Ia ficar estranho. Então se deu o nome de ONU. Tá? Então, eles são conhecidos por serem capacetes azuis. Então, por exemplo, quando tem uma guerra, né, um conflito, como teve na Síria recentemente, né, então os capacetes azuis, eles estão lá agindo. Então, um soldado lá de qualquer exército que esteja lutando, lá dos sírios, russos, enfim, que estavam naquele conflito, quando eles identificam alguém com capacete azul, eles sabem que aquilo lá não é o inimigo, é um mediador, é um emissário da ONU, que está ali para manter a paz, que está ali para salvar as pessoas que estão naquele conflito. Quando eu falo salvar, por exemplo,
pegar bem o caso do que aconteceu na Síria, a questão de 2, 3 anos atrás, tá? A Síria passando por um conflito armado lá. O que aconteceu? Teve cidades sendo bombardeadas, né? E essas cidades tiveram prédios sendo demolidos, né? Prédios foram bombardeados, em meio aos escombros desses prédios, em meio aos lugares onde houveram as explosões, pessoas ficaram soterradas. Né? E a guerra não para, caiu uma bomba ali, para a guerra, parou, para, né? Não, o juiz vem apitando e para, não é assim, né? Cartão vermelho, tu explodiu o prédio que não podia, não é assim, é uma guerra. Então a ONU, ela está atuando lá e ela acaba entrando nesses lugares de conflito, os seus soldados, né? E esses soldados, eles vão lá para salvar essas pessoas, por exemplo, que estão ali, embaixo dos escombros. E é uma forma deles serem identificados para não serem alvejados por tiros, é o capacete azul, tá? Então, eles usam esse capacete por isso. Claro que o capacete não é usado o tempo todo, eles usam em meio a esses momentos que eles entram em conflitos. E aqui tem um caso bem interessante, dá para ver ali, quem está vendo é o presidente Lula, né, o ex-presidente Lula, e aqui soldados brasileiros, tá, que fizeram parte da ONU, numa missão ao Haiti, que é uma missão bastante importante, lá em 2001, não sei dizer exatamente o ano. No Haiti teve um terremoto, né? E esse terremoto matou milhares de pessoas. Muitos prédios ruíram, construções caíram, pontes, etc. E esse país, que é o país mais pobre da América Latina, ele entrou numa crise absurda, assim, milhares de pessoas morrendo, né? E não havia equipes suficientes para resgatar as pessoas que estavam embaixo de escombros, que tinham ficado em regiões onde o terremoto havia atingido. E a ONU mandou uma missão para lá. E o Brasil levantou a mão e disse, eu vou. E aí o Brasil foi, tá? E foi bastante importante essa participação brasileira lá. Alguém poderia dizer, mas o que o Brasil foi fazer lá? Por que não está resolvendo os problemas aqui? Porque o Brasil, até uns anos atrás, até o Temer ali, e hoje o Bolsonaro assumiu, o Brasil, ele tinha um papel, ele tinha o desejo de ter um papel maior na política internacional. O Brasil desejava ter um papel maior, de mais importância dentro da ONU. O Brasil queria ocupar um espaço na América Latina, na América toda, ou no mundo inteiro, um espaço maior. O Brasil queria crescer, né, aos olhos do mundo, como uma nação importante. Depois ali do Temer, hoje o Bolsonaro já tem um papel isolacionista, como se diz, ele já não tem mais interesse no exterior, ele está querendo olhar só para dentro de si e não se preocupa com o externo, tá? Mas naquela época o Brasil queria esse papel de ser um protagonista, ser, né, uma liderança dentro do cenário mundial, ou ser uma dessas lideranças. E esse envio de uma missão à ONU teve esse propósito, tá? E foi uma missão, obviamente, humanitária, não era para mediar uma guerra, era para salvar vidas que estavam lá embaixo dos escombros, que estavam passando por uma situação de perigo real de morte, né? E essa missão, curiosamente, olha aqui são tanques brancos, né? Os tanques da ONU são brancos, com o UN ali, e os capacetes azuis, dá para ver que tem alguns ali. E dá para ver aqui as bandeiras, essa bandeira azul e vermelha é a bandeira do Haiti, tá? E muitas bandeiras do Brasil. Olha, o povo haitiano é negro, né? Isso é importante, apesar dele ficar aqui na América Central, fica na América Central ali, na região, é uma ilha, na verdade, junto à República Dominicana, se não me engano. Mas aqui estão os haitianos com bandeiras do Brasil. Olha que interessante. Por quê? Porque naquele momento que o Brasil mandou tropas para lá, o governo brasileiro, do Lula, na época, estava preocupado também com a questão, não só com a questão humanitária de salvar aquelas vidas, mas também com a questão da estima daquele povo. E aí o Brasil era o campeão mundial de futebol em 2002, para quem não sabe, na Copa da Coreia e Japão, o Brasil foi campeão do mundo, e a seleção brasileira estava no auge, né? Era a seleção mais famosa do mundo, os jogadores jogavam Ronaldo Nazário, aquele que é o namorado de travesti, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, enfim, o Kaká, era uma seleção fantástica, assim, né? O mundo inteiro estava com os olhos voltados para o Brasil. E o Brasil disse assim, olha, eu vou mandar minha seleção para lá para jogar uma partida de futebol. Na época foi muito criticado isso, né? Mas o Brasil mandou, tá? Mandou mesmo essa seleção para lá, essa seleção recheada de craques, inclusive na época se falou, mas vou mandar para lá e se acontecer alguma coisa, tem um terremoto, porque o país estava num conflito ali, podia ter uma insurreição armada, um golpe militar, alguma coisa assim, por isso que a ONU estava lá também, e eram brasileiros, né, principalmente que estavam lá, soldados, eu quero dizer. Então tinha uma preocupação, mas e aí se mata um desses jogadores, faz um atentado, e o governo brasileiro fincou o pé e disse, não, eu vou mandar sim, e a seleção foi para lá em 2004 e realizou essa partida amistosa.
e quando a seleção desembarcou lá no aeroporto de Porto Príncipe, capital do Haiti, eles foram recebidos como está na foto ali. Milhares, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas com bandeiras do Brasil, olha que louco, né, celebrando a seleção brasileira que estava lá. Os jogadores brasileiros ficaram muito surpresos com aquilo, ninguém esperava, ninguém mesmo, nem no Brasil esperava que ia ter toda essa recepção, mas eles estavam num momento de dor, né, de aflição, e a chegada de um time de futebol, de uma seleção de futebol lá, foi muito importante para a estima daqueles jogadores, e a seleção brasileira, ela não foi só como seleção brasileira, não foi só como governo brasileiro até lá, ela foi como a embaixada da ONU, né, como se fossem embaixadores da ONU que foram lá para levar a paz, levar a solidariedade para aqueles jogadores, e obviamente que a venda de direitos de transmissão daquele jogo, que foi vendido para o mundo inteiro, né, serviu também para ajudar nessa missão lá no Haiti, tá? Então aqui está uma foto da partida, né, os jogadores brasileiros, aqui dá para ver o Juninho, né, aqui é o Edenilson, aqui o Ronaldo Nazário, quando era magro, aqui é o Roque Júnior, aqui não dá para ver muito bem quem é, mas enfim, né, a gente vai vendo aqui, mas o Ronaldinho Gaúcho estava por lá também, eu não estou vendo o Ronaldinho Gaúcho aqui nessa foto, tá, mas ele estava por lá também, tá? Então, só como curiosidade, a partida terminou 6-0 para o Brasil, né, não dá para exigir muito dos haitianos, era uma seleção bem precária, bem fraca na época lá, mas enfim, para que serviu isso? Serviu para o Brasil ir lá ganhar de 6-0, o Brasil se achar e tal? Não, o jogo era amistoso, foi um jogo festivo, né, inclusive o Brasil não se quisesse, faria 20-0, porque havia uma disparidade muito grande. A ideia lá não era jogar futebol, né, a ideia era levar a paz àquele lugar, mexer com a estima, né, com a autoestima, fazer aquele povo sofrido naquele momento pelo terremoto, pelo que estava acontecendo lá, fazer ele se sentir melhor com a sua vida, com o que estava acontecendo no país. E é importante, então, a seleção brasileira, ela não foi lá como seleção brasileira fazer um amistoso simplesmente, né? Era a ONU agindo ali. Foi a forma como o Brasil, lembrando que o Brasil é conhecido no mundo inteiro como um país do futebol, apesar disso não ser mais verdade há bastante tempo, né? Mas o Brasil ainda é conhecido assim, o país do carnaval, o país do futebol. Não sei aonde que tem carnaval, né, direito, onde é que tem futebol direito, mas o Brasil é conhecido assim. E essa missão da ONU, ela serviu, então, como uma missão de paz, importante. Daí alguém pode dizer, o Brasil foi lá, jogou bola e voltou? Não, essa missão ficou lá por 7 anos, se eu não me engano, tá? E como curiosidade, essa tropa, a maior parte da tropa da ONU brasileira que estava lá era gaúcha, tá? Eram muitos gaúchos aqui do Rio Grande do Sul que estavam lá, tá? Então, esse vídeo, ele está falando um pouquinho o que é o papel da ONU, né? Não tem uma atividade para ser feita nesta semana, a atividade aparece, então, na semana que vem somente, tá? Então, quem não terminou a semana passada a atividade, procura terminar agora, né? Procura essa semana, então, já que não vai ter uma atividade, terminar, e a aula de hoje era isso. Então, para passar para vocês qual é o papel da ONU dentro desse cenário. Beleza? Então, até a próxima semana. De qualquer forma, no nosso horário ali do meeting, eu vou estar ali igual, né? Quem quiser entrar para tirar alguma dúvida, alguma coisa, conversar um pouquinho mais. Sora, como é que foi essa história aí do Brasil jogar lá? Né? E quer me perguntar, entra lá, a gente conversa, né, e tal, mas dá para procurar ali no YouTube também os gols da partida e tudo mais, essas imagens, né, da seleção chegando lá, são bastante impactantes, porque o Brasil chegar num país estrangeiro e ser recebido como heróis, né, jogadores de futebol, é uma coisa bem interessante, tá? Então, fica isso para a aula de hoje, dessa semana, qualquer coisa eu vou estar lá no meeting, no nosso horário, que já está marcado, e era isso, tá? Beleza, então, até a semana que vem.